E aí, tudo bem? Que bom ter a gente junto em mais uma análise visual. Olha, hoje nós vamos entrar de cabeça num tema que, se você acompanha ou trabalha em qualquer área criativa, com certeza já conhece muito bem. Vamos falar sobre a ilusão do Pinterest. A gente vai desbravar essa dinâmica super complexa entre aquelas expectativas perfeitamente idealizadas que a gente constrói rolando o feed e a realidade técnica, nua e crua que rola lá nos bastidores. A ideia aqui é tirar o véu dessas imagens brilhantes e criar um guia bem prático para alinhar ideias incríveis com o que é tecnicamente possível na vida real. Vamos nessa? Quero exatamente assim. Aposto que só de ouvir essa frase você já lembrou de alguma situação, né? Esse é, sem dúvida, o ponto de partida de projetos maravilhosos, mas também é a sementinha de muita dor de cabeça. Pensa comigo. A pessoa chega super empolgada na reunião, puxa o celular, mostra aquela referência espetacular e solta essa frase. E na cabeça dela faz todo sentido. A imagem é linda, a luz está perfeita, parece um pedido super simples, né? Mas a realidade por trás de um clique desses esconde engrenagens que quase ninguém discute abertamente. E é justamente isso que nos leva à parte 1, a ilusão da vitrine perfeita. A gente precisa entender o contexto oculto por trás de uma imagem. Sabe quando você vê uma imagem deslumbrante e pensa que foi só um clique de sorte? Pois é, não é bem assim. Plataformas como o Pinterest funcionam exatamente como a vitrine de uma loja de altíssimo luxo. Elas fazem uma curadoria impecável só do resultado final. Na vitrine, você só vê o produto perfeitamente iluminado, sem um amassadinho sequer. Mas o que ninguém te mostra é o chão de fábrica, sabe? Aquele processo bagunçado, os erros, as tentativas frustradas, o suor nos bastidores. Quem consome a imagem está ali, hipnotizado pela prateleira polida, ignorando todo o trabalho braçal e o contexto gigantesco que precisou acontecer para chegar naquele milissegundo perfeito. Por quê? Para aquela imagem chegar impecável na tal vitrine, rolou uma sequência de trabalho absurda que a maioria das pessoas nem imagina. Tudo começa num planejamento super minucioso, passa por uma direção que ajusta cada detalhezinho, envolve uma produção pesada para organizar recursos, chega na execução técnica na hora de clicar e, no fim, ainda leva horas de edição e pós-produção. Cada uma dessas 5 etapas é absolutamente essencial. Se você pular qualquer uma delas, adeus aquele resultado de revista. Isso ilustra muito bem uma coisa. Uma foto incrível não é só uma foto, é um baita de um projeto complexo. Por trás daquela estética que parece super natural e casual, tem um monte de elemento escondido. Estamos falando de equipes inteiras trabalhando juntas, locais estritamente controlados, esquemas de iluminação artificiais pesados, modelos que sabem exatamente qual é o melhor ângulo para a câmera, tudo sob condições literalmente ideais. A imagem é construída do zero, de ponta a ponta. Trazendo isso para a nossa rotina, a gente esbarra na parte 2, expectativa contra a realidade. É o clássico conflito dos contextos de produção. Olha, existe um abismo gigantesco entre esses dois mundos. O problema nunca foi usar uma referência para se inspirar. O conflito aparece quando se assume que qualquer pracinha num domingo à tarde vai gerar aquele mesmo resultado de Hollywood. De um lado a gente tem aquele pôr do sol idealizado, horário calculado no relógio, um clima perfeito, controle total da luz. Do outro lado, o cenário de um ensaio real. Do nada o tempo vira e chove, o cronograma atrasa por causa do trânsito, as pessoas ficam nervosas na frente da câmera, a luz não ajuda, é o caos puro da vida real batendo de frente com o controle absoluto. E é aqui que a gente precisa bater numa tecla muito importante. O profissional não é uma máquina de Xerox. A função não é só reproduzir imagens, mas sim resolver situações em tempo real. Exigir que alguém entregue uma cópia exata de uma condição perfeita, enquanto a pessoa está lidando com um ambiente caótico e imprevisível, é uma comparação super injusta. A gente não está comparando foto com foto, sabe? A gente está comparando um resultado real, suado, tirado sob pressão, com uma ilusão fabricada em condições que, na maioria das vezes, simplesmente não existem ali na hora. Isso nos leva direto para a nossa parte 3, educando expectativas, e o peso gigantesco da primeira reunião. É justamente nesse primeiro contato que entra a responsabilidade de quem vai executar o trabalho. E é onde acontece o que a gente chama de erro silencioso. É uma armadilha clássica, presta atenção. A pessoa que contrata jura de pés juntos que está comprando aquela imagem idêntica à referência. E o profissional? Às vezes, na ânsia de fechar negócio, só diz, deixa comigo, sem alinhar a realidade. Como isso não é colocado na mesa logo de cara, fica ali, escondidinho. E a bomba não explode no começo, ela vai explodir bem no dia da entrega do material, gerando aquela frustração terrível para os dois lados. Então, o grande segredo é proatividade. A gente precisa educar essa expectativa logo no oi. E não é só dar um corte seco e dizer, isso não dá para fazer. Pelo contrário, é guiar o olhar do cliente.
Você explica com total transparência o que realmente funciona, o que vai precisar ser adaptado para aquele local ou para a luz do dia e, a melhor parte, o que pode até ficar mais legal do que a referência. Quando você faz isso, a mágica acontece. Você constrói confiança e transforma um pedido impossível num trabalho de equipe super sólido. E aí, a gente entra na parte 4, o valor da interpretação. É o momento de abandonar a cópia e abraçar a autenticidade. Olha, essa é uma regra de ouro que devia ser colada na parede de todo estúdio criativo. Referência é uma bússola, é uma direção para você apontar e não uma receita de bolo para seguir passo a passo. Quando a ficha cai para isso, a dinâmica inteira do projeto muda. Isso liberta quem está criando para usar aquela foto do celular apenas como uma inspiração de clima, permitindo que a técnica se adapte de forma fluida ao que realmente está rolando ali na vida real. Bater o pé na ideia de fazer uma cópia literal, na verdade, dá um tiro no próprio pé, limita demais o resultado. Se o objetivo é imitar, a frustração é garantida, porque o cenário nunca, mas nunca mesmo, vai ser 100% igual. Agora, quando existe confiança de ambas as partes para interpretar a ideia central, o que sai dali é pura autenticidade. O trabalho ganha um peso único. A luz pode até ficar diferente da referência, mas pode ser muito mais bonita. O fundo pode mudar, mas pode acabar fazendo muito mais sentido para quem está ali. Isso nos traz a uma verdade que pouca gente tem coragem de falar no mercado. Com muito esforço técnico, até dá para fazer algo bem parecido com a foto da internet, mas o valor verdadeiro não está na cópia. O ouro mesmo aparece quando você olha para o resultado final e reconhece ali uma história genuína, real, que pertence só àquelas pessoas e não a um momento artificial de um desconhecido qualquer do outro lado do mundo. Para amarrar tudo isso, eu deixo essa provocação no ar. No fim das contas, o que faz sentido para a sua história individual, ali no seu momento, na sua própria realidade? Porque apertar um botão não é sobre copiar uma vitrine enfeitada, é sobre ter a coragem de criar algo que tenha um sentido profundo e impossível de ser replicado. Quando a gente escolhe a nossa própria realidade no lugar de uma ilusão perfeita, a gente transforma um simples registro em uma memória que não tem preço. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação até aqui, espero que tenha virado algumas chavinhas aí e a gente se vê na próxima.